Bem, pessoal, agora vamos para o segundo assunto, elementos de interconexão. É um assunto que costuma cair com alguma frequência em todas as bancas. Daí não considero um assunto difícil. Entretanto, é importante que nós saibamos aí alguns detalhes para que no momento da resolução de uma questão nós não tenhamos nenhum tipo de problema. Tá bom? Então vamos começar aqui com a próxima questão, que é a nona questão, prova aí de 2008 do INSS, onde nós temos essa respectiva figura aí, né, na questão. E o enunciado é o seguinte, né, o diagrama da figura acima, né, no slide anterior, no nosso caso, mostra uma arquitetura de sistema típica, capaz de suportar um funcionamento de aplicações web e também sistemas OLAP, né, lá de banco de dados, né, no qual se destacam redes e segmentos de rede nomeados de A a D, bem como dispositivos ou sistemas individuais numerados de 1 a 6. Então vamos ao que interessa. Considerando essas informações, né, que não servem para nada para a gente aqui, honestamente falando, julgue os itens seguintes. Todos os equipamentos que conectam os dispositivos DB1 e DB2 representados na figura atuam na camada física e de rede. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos voltar na figura. Ele falou dos equipamentos, né, o DB1, que é este equipamento aqui, de repente um equipamento é um servidor, né, ou algo do gênero, e o DB2 logo aqui. Ele diz que eles estão conectados a equipamentos que atuam na camada física e na camada de rede. Vamos ver aqui, né, o equipamento DB2 ele está ligado em um switch, equipamento camada 2, né, pessoal? Switch camada 2. E o DB1 também está ligado nesse mesmo switch. Além disso, os dois equipamentos estão ligados em um hub. Ok? Ou seja, na verdade, nós temos equipamentos aqui ligados na camada 1, equipamentos ligados na camada 2, que é o switch. Alguém pode até contra-argumentar, dizendo: ah, mas será que esse switch aqui não é um switch router, não é um switch camada 2 e camada 3? Bom, só é camada 2 e camada 3, pessoal, quando ele explicita diretamente na questão. Quando ele fala somente switch, que é o nosso caso, camada 2. Tá ok? Então, dado esses fatores, dizendo que ele atua na camada física, ok, não é seu amigo hub, e a camada de rede, errada. Tá? Nós temos aqui, na verdade, a camada de enlace, um respectivo switch. Ok? Então, corroborando nossa tese que a alternativa está errada. Ok? Então, apenas para facilitar o entendimento das demais questões, eu preparei aqui esta figura, justamente para nós verificarmos os principais equipamentos de rede que nós temos hoje no mercado, né, e o que também é mais fácil de se encontrar em prova, né, dividindo nas suas respectivas camadas. Começando pelo hub, né, na camada física. Hub nada mais é do que um repetidor de pulsos elétricos, né, ou então de pulsos aí, né, de luz, por exemplo, né, na camada física. Além do hub, né, nós temos um outro nome para ele, né, que é o repetidor. Tá? Repetidor, também chamado de repeater. Enfim, então, hub, camada física, ele apenas propaga pulsos elétricos, né, e não tem nenhum nível de inteligência, uma camada acima dele. Tá bom? Posteriormente, nós temos aqui a camada de enlace, onde nós temos as famosas pontes, chamadas também, né, em inglês de bridge, e os switch, ok? Ambas aí na camada de enlace, ou seja, se nós estamos falando em camada de enlace, você já tem um nível de inteligência diferente desses equipamentos. Em outras palavras, ele já entende um cabeçalho, ou seja, ele já entende aqui o cabeçalho de nível MAC, né, o endereço MAC. Ok, então o switch ele usa para tomar suas decisões de encaminhamento o endereçamento MAC e uma respectiva porta para onde você vai encaminhar aquela informação, aqueles quadros. Tá, ok?
O switch e o bridge basicamente são a mesma coisa, tá, pessoal? A diferença é que o switch surgiu um pouco antes, né? Só tinham duas portas, né? Um exemplo de ponte típico. E o switch nada mais são do que um bridge, mas com várias portas, 4, 8, 16, 32 portas, tá bom? Existe também, pessoal, o que a gente chama aqui de switch router, switch layer 2, e layer 3. E switch também é chamado, eventualmente, você pode ver em prova ele sendo chamado de router, mistura de bridge com router, ok? Então, aqui ele tem um nível de inteligência suficiente para você aí tanto entender o endereçamento MAC, Ethernet, por exemplo, Token Ring, e também IP, ok? Uma aplicação muito comum para switch router, pessoal, VLAN. Você usa muito o switch router para fazer interligação entre VLANs, o famoso I3E 802.1Q. Ok? Então, não se esqueçam, sempre que falar em switch router, existe uma tendência aí de estar tocando no assunto de VLAN. Tá bom? O terceiro equipamento, agora na camada de rede propriamente dita, que é o roteador. Roteador, camada de rede, claro que vai interpretar basicamente aí o cabeçalho IP, ou seja, o endereçamento lógico. Então, na camada de rede, nós temos endereçamento lógico e na camada de enlace nós temos o endereçamento físico. Já vimos isso. Tá bom? Quando a gente fala em roteador, qual é a função dele, pessoal? Basicamente, encaminhamento de pacotes. Encaminhamento. Okay? Peço desculpas aí pela falta de espaço. Ok? Então, sempre verificando aí protocolos de nível de rede, protocolo de roteamento, como por exemplo aí, o OSPF. Ok? Além disso, já pulando para a camada de aplicação, existem dois equipamentos que até têm nomes meio genéricos, que são os gateways e os proxies, onde os gateways eles servem para quê? Eles têm diversas funções, mas basicamente ele fazer a tradução de uma respectiva mídia, de um respectivo procedimento na camada de aplicação para outro procedimento na camada de aplicação. Como assim? Imagina a seguinte situação aqui, pessoal. Esse gateway ele pode fazer aí a tradução de uma sinalização de voz sobre IP, por exemplo, o SIP, o Session Initiation Protocol, para uma outra metodologia aí de sinalização, como a recomendação guarda-chuva de voz sobre IP, telefonia IP H323. É um exemplo. Um outro exemplo, troca de mídia, troca de codec. De repente o gateway ele pode fazer a tradução de um respectivo bitrate de vídeo para outro, ou um codec diferente. Ou seja, eu posso estar operando aqui com H263 em PEG e passar para o H264, o famoso MPEG-4, também chamado aí, usado na nossa TV digital. Tá? Um exemplo hipotético aí de uso de gateway. Tradução entre mídias, e, enfim, vários aspectos possíveis aí na camada de aplicação. O proxy, também chamado de resolvedor, o resolver, também tem a função aí na camada de aplicação, basicamente de quê? Uma das funções, por exemplo, no tocante à segurança. Bem, deixa eu apagar aqui o slide, somente para facilitar o nosso desenho. Então, os proxies, eles, por exemplo, têm função na área de segurança. Ou seja, imagina a seguinte situação aqui. Eu estou acessando um respectivo website. Eu quero acessar um respectivo website aqui, por exemplo, o site da Unisat.com.br. Perdão. O site da Unisat aqui, .com.br. E
eu estou externamente aqui no meu PC e quero acessar esse site. O servidor proxy vai fazer o que, pessoal? Ele vai impedir que eu acesse diretamente ao website da Unisat. Ou seja, quando chegar aqui minha conexão, na conexão TCP, por exemplo, a conexão HTTP, né, camada de aplicação, né, pessoal? Chegar no proxy, qual vai ser o procedimento? Ele vai desconectar, né, ele vai desfazer a minha conexão e vai iniciar outra a partir daqui. Isso aí te dá um nível de segurança maior, tá? Te permite, por exemplo, a autenticação. Ok? Enfim, bom, acho que ficou aí pelo menos um pouco mais claro, né, a função de cada equipamento. Existem várias nuances em cada um. Por exemplo, no switch você tem vários tipos de modo de operação, né, que isso a gente diria num curso prático, né, ou melhor, num curso teórico. Existem formas de encaminhamento store and forward, o encaminhamento aí store and forward fragment free, né, e etc, etc, etc.